Não, apenas tá. Não, pega o banco roxo. Não. Nunca. Vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Como vocês estão? 100% mil por hora? Aí, ó, a Karen tá firme e forte. Jefferson também. Vamos que vamos. João Zera. Bom dia, João. Bora começar aí. Vamos que vamos pra cima. Igor Leonardo. Bom dia, Caritas. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Enquanto o pessoal tá chegando aí, hoje a gente vai trabalhar. Bom dia, Isabela. Carla. Tem uma Isabela dando bom dia, tá vendo? Tem outra Isabela, filha. Bom dia, Nicole. O lance é o seguinte, hoje eu quero passar para vocês, nossa, filme bermuda. Hoje eu quero passar para vocês, além de duas perguntas que me foram feitas no WhatsApp e no privado, respondê-las, né? Quero passar para vocês também a função dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, mais as mudanças ministeriais, que eu sei que é o desejo aí do coração de muitos, né? Igor, minha específica pelo planeta, vai continuar. Igor, provavelmente ela vai continuar, mas tipo, né, quando acabar a problemática toda aí, tá? Logo, provavelmente não, ela vai continuar, mas quando acabar, né, quando liberar aí, beleza? Aí vai ter quantidade de aulas. Deve ficar pro segundo semestre, né? Beleza? Ok, mas ela vai continuar assim, firme e forte, sempre tem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então? Então, eu quero passar para vocês aí os três poderes, além de responder as duas perguntas, mais os ministérios e, por fim, provavelmente não vai dar para fazer isso tudo agora, né, Sal? Vai dar para fazer para a próxima aula, de hoje ainda. Lançar aí os temas que foram trabalhados pelo MEC. O próprio MEC lançou alguns temas aí, que tem que ser de conhecimento de todos, não é tema que vai cair, tá? Eu sempre deixo isso bem claro. Todo ano o MEC faz isso, mas é tema que tem que ser de conhecimento, são temas polêmicos. Eu acho que eles fazem isso para vocês treinarem, sei lá por que eles fazem isso, mas enfim, eles lançam. E aí eu tô com eles aqui, vou colocar para vocês também, tá? Temas sobre as mais variadas áreas. Alguns, na verdade, são temas de aposta mesmo, já seriam temas de aposta. Outros não, outros eles colocaram aí. Vou mostrar para vocês. Para começar, uma das perguntas foi sobre isso aí, ó. Teve um tema de redação com essa coletânea. Não vou saber quem certo me perguntou isso aí não, tá? Se quiser se manifestar aí, pode. Mas me perguntaram a respeito se quando tava aqui assim, ó. Estava aqui, ó, tá vendo aqui, ó. A solução seria dar-lhes dignidade, tá vendo aqui no meio, ó. A solução seria dar-lhes dignidade. Tá vendo aí? Ótimo. Como se faria isso? Tirando-os das ruas, nem que seja a força. O caminho para... Cadê? Dignidade proposto pela associação é vedado pela Constituição e por tratados internacionais. Beleza? Então, tá aí. E aí, qual foi a primeira pergunta que fizeram para mim? Foi o seguinte. Curirim, na coletânea já está falando sobre dignidade.
Na coletânea, eu estou destacando o que eu queria usar como citação. Eu queria usar o artigo 6º, que prevê a dignidade da pessoa humana. Aí, tipo, agora eu não posso usar porque está na coletânea. Gente, a coletânea não está o artigo. A coletânea apenas fala que existe dignidade prevista, tá? Então, a pergunta ela é muito, muito, muito boa. E aí a resposta é: você pode usar sim a dignidade da pessoa humana, aqueles que quiserem, obviamente, no artigo 1º para poder trabalhar o seu texto, ok? Eu, por exemplo, usaria. Eu vou falar sobre o que eu usaria nesse texto que vocês têm aí sobre moradores de rua, situação de rua. Eu vou falar o que eu usaria. Tem várias perspectivas, tem até índice de desenvolvimento humano, tá? Mas uma delas, com certeza, seria a dignidade, ok? Então, dignidade pode sim usar, não é porque tem a palavra dignidade na coletânea. Se você fizer uma citação, vai ser considerado plágio. Não, não tem nada a ver, tá? E lá está extremamente parafraseado. Então, na realidade, se torna o seu texto ainda melhor, porque mostra assim, nossa, o cara viu na coletânea uma ideia de dignidade, já lembrou de uma citação que tem a ver com dignidade. Então, tira da zona de conforto. Beleza? Então, dignidade, com certeza, aí, ser trabalhada como uma citação no seu texto ficaria muito top, justamente porque a coletânea tratava da dignidade. Tá? Não precisa ficar com medo disso, isso é inegociável, vamos por assim dizer. Tá? A segunda pergunta, ela foi uma pergunta que eu até fiz um vídeo, achei ela interessante, eu até fiz um vídeo. Me perguntaram como, e não foi só um não, foi mais de um aí, como fazer para discorrer sobre um assunto, para argumentar, para contextualizar um assunto. Inclusive, falaram assim, eu já sei a estrutura, Curirim, já aprendi o uso das conjunções, eu já sei o que tem que fazer em cada parágrafo. E até a introdução eu dou conta de fazer. Para mim não é um problema não, porque eu sei que começa com uma citação, então isso não é um problema para mim não. Mas eu tenho dificuldade em continuar, sabe? Eu tenho dificuldade em argumentar, eu não dou conta de argumentar. Vamos lá então, presta atenção. Eu quero que vocês tenham muita, muita, muita atenção nisso, tá? Que eu vou ensinar para vocês. Esse não é um problema só de um ou outro aluno. Esse negócio de falar assim, eu não dou conta de argumentar. Não é um problema só de um ou de outro aluno, não. Isso é um problema meio que generalizado, tá? Na realidade, se você realmente já sabe estrutura e se você realmente já sabe as conjunções, você já tem 80% do caminho garantido. Por que eu estou falando isso? Presta atenção, presta atenção. Eu fiquei sabendo agora que o tema era, na aula anterior, né? A aula do cursinho, do curso. Que o tema seria algo relacionado a moradores de rua, né? Fiquei sabendo agora, e aí eu já peguei o bizu do seguinte. O que eu, Curirim, vamos lá, sei falar sobre morador de rua? Bem, eu sei que é alguém que sofre porque não tem empatia dos demais. Não tem. Tem um ou outro, mas não é a grande maioria. A grande maioria olha o morador de rua, quando ele vai te pedir lá no sinal, chama ele de vagabundo. A grande maioria olha para fala assim, não, ó, jovem, podia estar capinando, tá saudável aí, ó. Podia estar, mas não, pedindo sinaleiro. O cara tá, sei lá, fazendo alguma coisa artística lá, vai e fala assim, aí, ó, fazendo macaquice aí, ó, bom, braba aí, ó, bom de poder pôr um trabalho aí, rodando bolinha de sinaleiro, entendeu? Então, assim, a grande maioria sofre com falta de empatia. Eu consigo falar disso. Tô falando eu, Curirim. Segundo, eu consigo falar da Constituição, eu consigo. Até porque estava na coletânea, né? Então, falar de Constituição nesse texto aí é muito bom. Sem contar que é culpa, né, dos governos, dos processos governamentais, a falta de uma moradia, né? Beleza? É culpa da galera aí. Agora a gente fala por quê, tá? Então eu consigo facilmente falar isso. Inclusive, isso é uma defesa minha. Quando a gente vai discutir sobre política, ao contrário que muitos que vêm falando, não sei o que é gado, não sei o que, parecendo débil, eu consigo articular inteligentemente, né? Eu consigo articular pelo princípio constitucional, que é o princípio inteligente. Não é aquilo que você olha, fala e vai no meio da mídia, né? Você tem que articular sobre aquilo que é lei.
Simples assim. Contra a lei não existem argumentos, somente as leis. Então, é uma lei a garantia de moradia. Pronto, acabou. Existe alguém que precisa dar essas moradias. Pronto, acabou. Mas não, peraí, filho, peraí. Tá em esfera estadual? Tá em esfera presidencial? Tá em esfera de cidade, municipal? Então a gente tem que culpar quem são os caras aí. Né? Não é sair falando que é culpa de seguir. Calma, respira, calma. A gente vai trabalhar isso hoje, vocês vão pegar o bizu aí. Então, eu conseguiria falar a falta de empatia, eu conseguiria falar eu, né, Curirim, também da perspectiva que envolve diretamente aí as leis. Beleza. E sobre citações? Cara, citação para esse tema aí tem 1 milhão, né? Citação para esse tema aí é o que mais tem, pô. Eu posso fazer 10 citações para vocês aqui de cabeça. Se bem que minha cabeça também é grande, guarda 1000, né? Guarda um dicionário na minha cabeça. Mas eu consigo fazer 10 citações para vocês. Primeira citação é Immanuel Kant. Né? Immanuel Kant, pô. Porque ele fala da maneira coletiva de agir. Então eu começaria meu texto lá, ó, conforme a premissa do filósofo Immanuel Kant, existe uma maneira coletiva de agir em meio à sociedade. Ponto. Essa perspectiva se evidencia sobre o tratado elitizado na sociedade, no processo de cidadania, somente para aqueles que são favorecidos, se bem que pode ser intelectualmente também, né? Existe a perspectiva aí dos moradores de rua não tendo escolaridade de qualidade. Então, Immanuel Kant. Segundo, eu consigo fazer redação pop, apesar de não gostar, mas eu consigo fazer redação pop. Lembra do filme O Poço, que eu falei que vocês poderiam usar? Olha aí. O Poço, ele faz elitização, faz separação. Então, eu poderia usar o filme O Poço. Falar que no filme O Poço, apresentado pela representante Netflix, pontua a segregação de classes e isso pode ser caracterizado também na realidade. Ao se observar aqui, beleza? Então, no filme O Poço. Posso usar o 100, série da Netflix. Os 100 escolhidos não foram os 100 quaisquer 100. Os 100 escolhidos foram aqueles que tinham capacidade profissional, eram os melhores, né? Beleza? Então posso usar. Então vamos lá. Immanuel Kant, isso aqui. Lei. Cara, lei tem tudo, né? Lei eu tenho. O artigo 6º prevê moradia. O artigo 6º prevê moradia. O artigo 1º prevê dignidade da pessoa humana, que foi igual alguém aí da sala de vocês que falou, no 3º ano que falou. Prevê dignidade da pessoa humana. Como que você é digno se você mora embaixo da ponte? Que dignidade que é essa? Quando eu falo dignidade, gente, não é uma pessoa de honra, não é isso que eu tô falando, não é uma pessoa que não é tratar os outros, né? Eu tô falando de dignidade, tipo assim, por que alguém pode ter uma casa lá no Bueno, com internet, com uma possibilidade de estudo, né? Até privado, e outras pessoas não têm nem onde dormir, tem que dormir no chão. Entendeu? O que é dignidade? Dignidade não é de ser alguém que não é digno. Eu acho que todo mundo entendeu isso aí, né? Na verdade, é aquilo que é imputado à pessoa, tá? Então, eu poderia usar aí o artigo 1º, o artigo 6º. Eu podia usar o índice de desenvolvimento humano. É ótimo usar índice de desenvolvimento humano, né? Como se fosse um dado. Amor, se tiver como você pegar alguma... Tá? Então, o índice de desenvolvimento humano dá para usar também. Eu poderia usar aí, gente, a reflexão do êxodo rural. É uma alusão histórica, pô. Êxodo rural. Após a premissa aí da saída do povo do campo para chegada, né, do povo na cidade, aquilo que deveria acontecer passou a ser um problema, né? Caracterizando hoje um tema de redação aí para vocês. Então, o êxodo rural pode ser considerado, tá ótimo. O êxodo rural, beleza? Oi, filha, papai te ama. Gorinha. Então, o êxodo rural, tá? Eu colocaria como uma das possibilidades. E aí, para resolver isso aí,
tem muito do governo, tem muito do, do Estado, etc. Mas a gente tem que ver quem vai fazer. Por isso, agora eu vou ensinar para vocês os 3 poderes. Quem gosta aí desse negócio de política, ou quem quer conversar inteligentemente aí de política, não pode perder essa aula, hein? Vou falar dos 3 poderes e dos ministérios aí. Líbina, professor, a palavra paulatinamente pode ser usada? Cara, Líbina, pode. Ela é quase desuso, viu, Líbina? Ela é quase desuso. Ela não é em desuso ainda, não. Se quiser usar, pode sim. Mas ela tá quase em desuso. A gente não escuta mais falar dela, né? Outra coisa, ela, na separação silábica, ela fica cacofônica, né? Se você for separar ela silabicamente, ela fica suja, tá? Então, não é... eu acho que todo mundo entendeu, né? Tipo, quando você vai separar ela. Gente, isso não é zoeira não, tá? Porque realmente ela fica suja, ela fica uma palavra, quando você separa ela fica... Você tenta separar ela aí pra você ver, ela vai ficar feia, tá? Então ela não é uma palavra muito bonitinha, não. Se quiser colocar cotidianamente, gradativamente, às vezes é melhor, se der pra substituir, tá? Mas não tá em desuso ainda, não. Karen, professor, como faço para aprofundar meus argumentos sem deixar os parágrafos extensos? Ah, legal, Karen, boa pergunta. Respondendo a Karen agora, vamos lá. Ô, esse povo é bom demais. Ô, turma boa, meu Deus do céu. Já vou responder. Tem outra pergunta aí, agora. Peraí. Karen, Curirim, olho a coletânea, Karen. Eu olho a coletânea. Eu sigo demais a coletânea, cara. E eu acho que esse é o porquê dos meus resultados positivos. Né? Você destacar aí os 980 aí nos 3 anos, né? Do Enem. Tá? Eu acho que não é porque era muito inteligente, é porque eu consigo selecionar. Isso, inclusive, é a competência número 3, pô. A competência número 3 é relacionar, selecionar, organizar e interpretar. Então, usar a coletânea a seu favor, cara, é muito, muito, muito importante. Porque a coletânea, ela te dá a base, né? A coletânea, ela é literalmente a base. Como que eu vou tirar a base de alguma coisa? Se eu tirar essa base, vai cair. Então, sobre esse assunto, às vezes você tem 1 milhão de argumentos, mas o que de fato você pode argumentar e pode sustentar, como você pode fazer isso, sem passar ou sem faltar, vai no rumo da coletânea. Então, eu não lembro quem me perguntou aí, se eu achasse a fotinha dele aqui, eu até falava aqui, mas eu não lembro. Você tem uns aí que nem foto não tem aqui. Mas o lance é o seguinte, a escolha disso é importante, só que a escolha ela tem que ser feita por meio da coletânea. A coletânea vai te ajudar, cara. É alguém que observou as necessidades e colocou lá. Então, tipo assim, a coletânea não é para ser olhada e não ser usada. Não pode ser copiada, tá? E aí eu seleciono. Eu seleciono, por exemplo, ponto positivo. Eu dou conta de falar sobre o assunto. Tem ponto positivo sobre morador de rua? Não. Mas sobre a lei? Tem. Ponto negativo? Tem vários. Vários. Falta de saúde pública, falta de saneamento básico, falta do principal direito, que é a própria moradia, tá? Qual que é a perspectiva histórica? Quando que originou esse negócio aí, moradia? Entendeu? Eu vou fazendo aquele projeto de texto, aquele projetinho de texto. Por que é difícil acabar? Qual que é o paradoxo? Lembra que eu passei na aula passada? Qual que é o paradoxo? E aí a gente escolhe os principais argumentos que a gente consegue falar sobre o assunto e destrói em cima dele. Tá? Então, gente, no caso a Karen perguntou, não lembro agora. É diferente aí, né? Porque eu estou explicando aqui para aqueles que falaram, pra Karen, para aqueles que falaram que às vezes não dá conta de desenvolver. A pergunta da galera, inclusive eu fiz um vídeo ontem no Instagram, foi justamente por isso. Porque muita gente estava falando que sabia estrutura, sabia o que tinha que usar como conjunção, sabia iniciar, já tinha até o que eles iam iniciar o primeiro parágrafo, o primeiro período, mas tinha dificuldade em desenvolver, contextualizar e não sei o quê. No caso da Karen, ela está passando, né? Ela falou aí que às vezes ela sabe até passar, né? Vamos lá, deixa eu ver. Professor, usei a música Que País é Esse da Legião Urbana como citação de segundo. Legal, cara. Legal. Legal, cara. E
Isabela Carla. Legal, parabéns, boa, boa, tá? Legal. É uma ideia de mostra um cenário, né, um contexto brasileiro errado. Legal, gostei. Boa, diferente. Não tinha pensado nessa música. Parabéns. Diferente. É característica de uma citação pop, né? Legal, diferente. Parabéns. Deve vir uma nota bacana aí para você. Principalmente porque quem é corretor é dessa época, né? Os corretores é dessa época aí, Legião Urbana, é dessa época aí, não é passada não, mas nessa época um pouquinho mais antiga, né? Então, parabéns. Você vai. Foi bem, foi bem. Líbina, e quais ferramentas podemos usar para esse aprofundamento? Como assim, quais ferramentas, Líbina? Pergunta aí, bonitinha. Tipo, se quiser usar o áudio, pode também, tá? Só para eu entender, eu te falo. Sim, porque às vezes os nossos argumentos, a Alexia fala que precisa aprofundar. Eu queria saber que forma que a gente pode usar, que coisas que a gente pode analisar para fazer esse aprofundamento. Legal. Boa. Ferramentas que a gente usa. Legal, 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 legal. Isso aqui a gente não falou semana passada. Não falou. Semana passada a gente terminou de usar isso aí? Ou não? Terminamos. Terminou. Mostrar duas visões é lindo. Duas visões não é ficar em cima do muro, pelo amor de Deus. Quando eu terminei a aula de vocês semana passada, inclusive, a minha esposa falou que tinha ensinado isso para os alunos dela. Ela também, para quem não sabe, é professora de redação. E aí ela tinha ensinado e falou, não, aquela ideia de paradoxo, ele é massa, hein, não sei o quê. Gente, o paradoxo numa redação, ele é majestoso. Porque quando uma pessoa ela só mostra um lado do negócio, parece que ela está se posicionando, entendeu? Ela está se posicionando e é tipo uma pessoalidade. Quando você mostra os dois lados, de tudo, cara. É o paradoxo aí dos moradores de rua. Mostra que você tem condição argumentativa. Tipo assim, ó. Tipo assim. Nós somos preocupados com os moradores. Eu vou fazer uma redação para vocês. Eu vou fazer uma redação aqui ao vivo para vocês. Beleza? Vou fazer bem devagarzinho, tranquilo, para vocês verem como é que vai funcionar isso aí. Deixa eu tirar essa tela daqui, peraí. Vamos lá. Eu vou fazer uma redação como se fosse eu fazendo uma redação do Enem e alguma coisa bem devagarzinho, bem tranquilo. Se tiver dúvida no que eu falar, pode me perguntar, tá? Lembrando que eu estou criando aqui agora, então pode ser que alguns erros aconteçam. Tá, eu vou começar, né? De acordo com a premissa de Immanuel Kant, no Homem Nasce Livre é Jean-Jacques Rousseau, a sociedade permeia por uma coletividade na forma de agir. Ponto. Esse pensamento filosófico apresenta-se diretamente no tratamento dos moradores de rua, que, por sua vez, não recebem o direito prioritário de moradia. Ponto. Bem simples, não estou falando difícil. Eu só comecei com uma citação que eu já decorei há 3 anos atrás e joguei o tema. Ponto. Vou para o terceiro período. Logo, são imprescindíveis ações diretas pelas leis existentes. Tem leis para eles, estava na coletânea. Logo, são imprescindíveis ações diretas pelas leis existentes, vírgula, bem como a caracterização de empatia por parte dos indivíduos. Eu vou trabalhar com esses dois, leis e empatia. Eu vou jogar a culpa para o governo, mas eu também não vou tirar o meu da reta. Ponto. Vou começar o segundo parágrafo. Para vocês eu ensinei mormente, primeiramente, em primeiro plano. Eu vou começar diferente, tá? Insta ressaltar, vírgula, mormente, vírgula, que no Brasil existem leis específicas para todo cidadão que garante equidade entre os indivíduos. Ponto. Então eu falei de lei como um primeiro fator e agora eu retomei essas leis específicas e vou falar qual é uma dessas leis específicas no que relaciona ao tema. Então, ponto. Diante disso, deve-se avaliar o artigo 6º da Constituição Federal,
que prevê a moradia a todos, sem distinção alguma. Eu posso colocar ponto, eu posso explicar. Eu não sei se está dando aí as linhas suficientes, né? Não tem como eu saber. Aqui, oral, não tem como eu saber. Vou colocar ponto. Ponto. Professor, Assim, pode falar. o que você falou depois de artigo 6º? Que o artigo... Aí eu coloquei, né? Diante disso, nota-se que o artigo 6º existe como uma premissa, eu acho que foi isso, né? Não sei se alguém decorou aí. O artigo 6º existe como um fundamento equitativo. Equitativo, Libna. Sabe o que é equitativo? O pessoal sabe o que é Sei, equitativo? sei. O pessoal sabe. Então, equitativo. O artigo 6º ele garante para todo indivíduo, independente se é branco, negro, enfim. Então, diante disso, nota-se que o artigo 6º existe como forma equitativa a todo indivíduo, com o princípio de moradia, que é o tema principal, né? Ponto. Assim, políticas públicas assistenciais, gente, eu não estou falando nada demais. Política pública é aquilo que alguém que é do órgão público pode fazer. É porque, assim, a Júlia, o Lucas, o Eduardo, a Líbina, a Ana, a Esther, a Isabela, Carla, a Vitória, a Rafaela, etc., gostariam com certeza de dar casa para todo mundo. Eu tenho certeza disso. Nós somos de bom coração, acho que todo mundo merece casa, óbvio. Mas nós não podemos fazer isso, né, gente? Bem, eu não tenho condição de fazer isso. Então, quem tem que fazer é órgãos públicos. Qual que é a minha lógica indutiva? Assim, medidas de políticas públicas são imprescindíveis por meio de assistência social, a fim de que todos os moradores ou todos os indivíduos em situação de rua, para não ficar repetindo morador de rua, né, se sintam amparados pelos mecanismos do governo e aquilo que há como direitos deles, ou que há como direito deles. Falei, esse parágrafo ele foi todo relacionado à lei. Entendeu? Então, eu comecei falando de lei, existem leis, depois eu falei qual que é a lei, porque não adianta só falar, existem leis, tá, mas e aí? Aí é argumento panfletado, aí não está aprofundado. Então, eu usei o artigo 6º para aprofundar. E depois eu coloquei que isso deve acontecer por meio de políticas públicas, que é mais ou menos o que ai, meu Deus, como é que é o nome da mulher lá? Que ela pede, a menina aí pede, esqueci o nome dela, a corretora. E aí eu coloquei leis, e aí falei que por princípio de assistência social. Então, políticas públicas e assistência social, que é como se fosse uma pequena intervenção, que é o que ela gosta, né? Lembrando que lá no Enem não precisa fazer estudo aprofundado de jeito não, tá? Pode ser menos um pouco. Vou pro terceiro parágrafo, falta de empatia. Comecei com o Immanuel Kant, passei para o artigo 6º, agora tem que ser alguma coisa que envolva empatia, tá bom? Além disso, deve-se pontuar, deve-se considerar... Não, vou começar diferente. Cabe mencionar, vírgula, também, vírgula, comecei diferente. Não comecei com além disso, ademais, ou trouxe. Cabe mencionar, vírgula, também, vírgula, que o indivíduo não possui altruísmo quando a referência não é um familiar ou alguém próximo a ele. Ponto. Olha que afirmação tensa. Viu aí? Afirmação pancada, hein? Ponto. Isso se evidencia sobre o processo de democratização, que é uma palavra que está sendo falada no 12, né? Tal da democratização. É a palavra do século, né? Junto com algumas outras aí, essa palavra foi tema do Enem do ano passado. Democratização. Isso se evidencia sobre a democratização, em que, pontuada pela premissa de... Como é que é o nome lá do cara? John Locke, contratualista estatal, John Locke, beleza? Então, isso se evidencia sobre a premissa de John Locke, aí eu coloco lá entre vírgulas, contratualista estatal, e sua forma de aplicação da democracia e aceitação dos indivíduos. Existe um contrato por parte do Estado, mas nem o Estado cumpre, nem o indivíduo faz questão de fazer isso funcionar. Quantos de nós, vocês eu não sei se vocês já voltaram na vida de vocês, né? Mas enfim, será que os pais de vocês votaram em alguém que prometeu dar casa? Se eles votaram,
Não sei se você sabia, mas casa é um direito de todos. Então, o político que promete casa, ele não é um político, na verdade, é um político que é mau, né? É um político mau, né? É porque casa é um direito. Prometer saúde é um direito. Melhorias na saúde é diferente. Melhorias na segurança pública é diferente. Mas prometer saúde, prometer casa, vou dar minha casa, minha vida para vocês. Vai pagar é quem? Tá? Então, prometer casa, prometer SUS, e prometer esse trem é previsto no artigo 6º, ok? Mas isso a gente vai falar na próxima aula. Então, eu usei o John Locke para falar sobre o contrato estatal, para falar que existe uma garantia de todo mundo, mas que por meio da democratização, essa garantia ninguém procura isso. Eu mesmo não votei. Eu votei já em governador, por exemplo, que prometeu concurso. Eu já votei. Governador que prometeu concurso. Porque eu sou professor de área de concurso público, né? Então eu queria que os meus alunos tivessem oportunidade de fazer concurso. Óbvio, não questão lógica. Entendeu qual que é o lance? E eu votei, mas eu não votei em alguém que falasse, eu vou dar casa para quem não sei o quê. Eu vou tirar o povo lá Tinha um lugar onde eu morava, perto, lá no Luiz Magalhães, chamava Sapolândia, que era uma favela, né? Que era, na época, era 6 anos atrás, 7 anos atrás, era. Então, existia esse negócio chamado Sapolândia, 6 anos, 10 anos atrás. Era, entendeu? Eu vou tirar eles de lá, não sei o quê. Eu nunca votei nisso. Eu nunca votei. Eu sou sincero, não sou hipócrita, pô. Tá? Então, existe um contrato, mas pela falta de democratização isso não é aplicável. Por conseguinte, nota-se a falta de empatia em que os indivíduos estão submetidos e isso corrobora com dificuldades a serem erradicadas, né, por parte do governo. Então, usei políticas públicas e agora usei o governo para ajudar com o princípio de empatia. Beleza? Bem simples, vou para a conclusão. Infere-se, portanto, a necessidade de erradicar os problemas ou de atenuar os problemas da falta de moradia no Brasil. Diante disso, são imprescindíveis políticas públicas feitas pelo governo federal, com verbas destinadas à moradia, bem como a participação direta do indivíduo, com a perspectiva de se colocar no lugar do outro, seja por meio da conscientização, olha o que eu estou falando, para não usar a conscientização de forma errada, hein? Porque eu falei de empatia, por isso que eu estou falando de conscientização. Seja por meio da conscientização, seja por meio do voto democrático. Isso porque a referência direta será no tratamento humanitário entre todos. Então, detalhe e um porquê que eu estou usando a ideia de governo versus conscientização. Aí eu usei logo, usei assim, por conseguinte. Desse modo, a previsão real de Manuel Kant não será um engodo social, mas um benefício a todo cidadão. Lembra que eu falei de Manuel Kant lá em cima? Que era uma maneira coletiva de agir, mas que essa maneira coletiva de agir não era em prol de todos. Essa maneira coletiva de agir deixava alguém sem casa. Aí agora eu falei que, desse modo, a maneira coletiva de agir proposta por Immanuel Kant não será um engodo, não vai ser um engano. Vai ser uma maneira coletiva de agir em que todo mundo tem os mesmos benefícios. Engodo, gente, para quem não sabe, é uma isca, tá? Engodo é isca, é tipo uma isca artificial. É um engodo, é um migué, tá? É alguém querer ganhar seus votos aí falando que se você votar, você vai ter alguma coisa que já é seu direito. Isso é um engodo, tá? Pergunta, alguém tá com o microfone ligado? Quer perguntar? Não? Tá, deixa eu ver bate-papo aqui que tinha mais. A Libna perguntou: professor, como eu falo dos pontos negativos sem fugir do tema? Não, na realidade o ponto negativo é mais fácil, tá? Na realidade o ponto negativo é mais fácil. Porque toda relação é um ponto negativo, né? Toda relação, morador de rua, é ponto negativo, pô. Não devia ter morador de rua, tá? Na realidade o mais difícil pro povo entender é o ponto positivo. Porque, tipo assim, quando eu falo assim, gente, tem um ponto positivo no morador de rua. Eu quero falar, nossa, Curirinha é fascista, taxista, não sei mais o quê. É porque ele não entende quando eu falo que é ponto positivo, não é do cara morar na rua. O ponto positivo é do cara ter leis para amparar ele. Então não é do morador de rua. É na temática existe um ponto positivo.
É igual, por exemplo, violência contra a mulher. Aí você fala assim, existe um ponto positivo. O cara fala, nossa, o cara quer bater, quer... Não. O ponto positivo é a existência da Lei Maria da Penha, a lei feminicídio e a lei do artigo 5º que prevê que todos são iguais perante a lei. Esse é o ponto positivo. Tá? Então, cuidado. Agora, o negativo não. Todo tema de geração é negativo. Na verdade, ele é só negativo, né? É difícil você achar um ponto positivo. Tá terminando aqui, aí eu não vou aprofundar aqui na segunda parte, não. Eu vou mostrar muita coisa para vocês na segunda aula de hoje, eu vou mostrar muita coisa. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês preparem. Mas eu quero falar o seguinte, lá na Universidade Estadual de São Paulo, final do ano agora, Universidade Estadual de São Paulo, caiu sobre a internet se sobrepondo ao uso da TV, sei lá, o avanço da internet e os problemas relacionados à televisão. Um negócio assim, eu não lembro muito bem o que é. Eu sei que era internet sobre a TV. Aí a gente tá com um tema difícil. A gente tá, porque teoricamente tem ponto positivo, né? Tem ponto positivo. A gente sabe que a TV tem muito canal aí, muito jornal, tem muita coisa aí que eles estão tentando botar no 12 uma verdade na vida das pessoas, e quem é alienado entra fácil. Rapaz, quem é alienado come aquilo ali, assiste, chega com medo assim, ó, de filme de terror, né? Chega com receio, né? Porque a televisão, igual a Unemat colocou no ano passado, Unemat, Universidade do Mato Grosso, a mídia ela informa, deforma e transforma, né? Esse foi o tema da Unemat. E aí tem gente que não sabe disso e acredita em tudo que ela passa. Hoje tem a internet. A internet ela veio para quebrar isso. A internet ela filma. A internet o cara faz aqui seu próprio stories. Mas tem muita fake news. Mas também tem na TV, pô. A diferença é porque na TV não tem como você comentar o que foi dito. Na internet, na maioria das vezes, tem. Tá? Então, assim, esse tipo de tema, internet sobrepor na TV, é difícil achar um ponto negativo nele, né? Porque teoricamente é mais positivo. Mas também é positivo você achar o negativo. Também